Aí, como é que estão, gente? De isolamento, de quarentena? Estão fazendo o quá? Meu Deus do céu, vocês conversam tanto e agora tá todo calado. Nós estamos trabalhando muito, Pablo. Fica Tá aí. todo mundo trabalhando muito, filho. O Não, trabalho tá não. demais para todo mundo. Trabalhando demais. Muita atividade para fazer pela plataforma. Estão se organizando direitinho porque eu tô para surtar. Eu tô doido pra gente voltar presencial. Nunca trabalhei tanto em minha vida, Deus é mais. Eu só tô Em casa engordando. ninguém descansa. Fala, Ed. Eu Leonardo falei, vai fazer eu a falei, EAD. eu falei Bruna, que eu não só tô tem engordando. EAD não, viu? Porque não é EAD, EAD é uma vez por semana, todos os conteúdos. É aula remota, aula mesmo. Vamos mudar o termo. Aula à distância não, aula remota, são termos diferentes. Depois vocês coloquem no Google, vocês vão ver. É mais trabalhoso. Gente, eu preferi hoje fazer essa aula, apesar de ter que gravar e ter que deixar. Porque aí a gente conversa um pouquinho, né? Principalmente sobre os seminários, porque os seminários eles podem ser apresentados à distância também, da mesma forma, e aí vocês selecionam 2 ou 3 de cada grupo e seleciona as partes e vai apresentando, né? Para a gente poder se ver mais. Se ver não, que não estou vendo quase ninguém, tá todo mundo com a imagem tapada, só Leonardo que tá, que tá, e aí, Léo, que tá no vídeo aí. O que é que o seminário à distância, Edgar? Isso, Edgar, não vale nada. Então, gente, a aula hoje vai ser aula de opioides. Opioides, ela é muito tranquila, ela foi fácil. Ei, Juliano, tanto que eu deixei lá, ela é muito tranquila. E hoje a gente vai falar dos AINES, né, dos analgésicos esteroidais. Deixa eu botar aqui. Ideal, maravilhoso. Eu tenho que ver aqui o que eu vou botar, porque, meu Deus, cadê o trem? Que eu quero. Deixa eu ver aqui, compartilhar o slide, 1 minuto. Gente, quem me ajuda aí? Quem me ajuda, Carmiele? Eu faço coleção de taça, Júnior. Ou estou indo aqui agora apresentar, não está indo não, pessoal. Algum de vocês libera aí o áudio para ver se tá vindo ou não, que eu coloquei aqui. Achei. Estão vendo? Viu os slides? Gente, alguém, por favor, libera aí o áudio e fala se estão vendo ou não. Sim, tá aparecendo. Mais ou menos. Eu sumi, não apareceu mais não. Estão vendo a capa do slide? Anti-inflamatórios esteroidais, corticoides. Sim, tá aparecendo aqui. No meu, né? Não sei dos outros. Mudei de tela. Estão vendo? Eu estou vendo. No seu Vai vestir a restante. roupa, Léo. Cala não. Quem não está vendo? Léo tá assistindo aula pelado, vai vestir a roupa, Léo. Estão vendo, gente, o slide ou não? Sim, Larissa, sim, Leonardo, sim. 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 Pronto. Vamos lá, então.
Falar de corticoides, ele é um dos medicamentos mais complicados e mais complexos. Por que essa classe de medicamento ela é tão complexa? Primeiro de tudo, porque ela é utilizada para todo o potencial que o nosso organismo tem de resposta inflamatória. Então, ele vai ser um anti-inflamatório potente, porque ele tem uma capacidade de atuar nos mais diversos órgãos do nosso corpo, né? Justamente porque ele se aproveita, essa classe de medicamentos se aproveita do nosso organismo, entre aspas, se aproveita, a depender da dosagem, de um modo bom, falando de modo mais fácil. Por que ele se aproveita do nosso organismo? Porque ele vai atuar de modo semelhante ao que ao que os hormônios produzidos pelo córtex da suprarrenal, né? Então, esses hormônios produzidos, como o cortisol, que tem uma ação anti-inflamatória, e os hormônios esteroidais de modo geral, então, os corticosteroides, eles vão ter essa mesma ação. Esses corticosteroides são os AIs, né? A classe de medicamentos sintetizados em laboratório. Aí vocês vão me perguntar, Pablo, o nosso organismo, ele produz corticoides? Claro que produz, né? Todo hormônio produzido no córtex, né? Das suprarrenais de colesterol, são esses hormônios, e ele tem essa ação semelhante ao quê? Semelhante à ação dos corticosteroides. Estão entendendo ou não? Pessoal, estão entendendo ou não? Sim, tô entendendo. Continua. Voltando, gente. Dei uma pausa aqui para vocês não ouvirem outras coisas. Então, esses esteroides, eles são hormônios naturais sintetizados no nosso córtex das suprarrenais. São chamados de corticosteroides também. É um termo que vai se referir aos esteroides glicocorticoides, que é um tipo de esteroide também. Por que esteroide? Porque são hormônios produzidos o quê? Nas glândulas das suprarrenais do colesterol, de colesterol, né? Glândulas suprarrenais de colesterol do nosso organismo. Também esse nome, ele é dado porque essa classe de esteroides, eles têm um papel de metabolismo da glicose no fígado, né? Ele ajuda na metabolização da gliconeogênese, né? Daquela glicose armazenada no fígado. Porque além dele, é glicocorticoide por isso, e a gente sabe que a glicose, ela é importante para o funcionamento celular. Então, esses medicamentos, quando a gente toma esses medicamentos, os glicocorticoides, como prednisona, prednisolona, betametasona, esses medicamentos, eles requerem uma ação, eles interferem no metabolismo da glicose para ele ter uma ação muito mais potente no nosso organismo. Tá claro? Alguém pode falar isso? Tá claro ou não? Eu acho que tá. Tá todo mundo caladinho. Sim, 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 sim. Pronto, vamos voltar. E aí, as propriedades anti-inflamatórias desse medicamento, porque, na verdade, esses medicamentos, ele tem todo esse potencial de ação, mas, sobretudo, essa ação anti-inflamatória, que ele é a principal ação desse medicamento na medicina, né? Então, essa propriedade anti-inflamatória é o motivo dele ser mais utilizado. Por quê? Porque ele vai estimular o quê? Maior liberação como é que fala? De mediadores bioquímicos do organismo para conter essa reação, a reação inflamatória. Né? Então, esses mediadores bioquímicos do nosso organismo que contêm a ação inflamatória, eles também são estimulados pelos corticoides. Mas por que pelos corticoides? Porque o cortisol que está sendo produzido, né, e sendo estimulada a produção através das suprarrenais, eles vão estar estimulando também essa ação anti-inflamatória e atuando paralelamente junto com os mediadores bioquímicos que nós vimos nos AINES, né? Um deles são as prostaglandinas, nós temos histamina, dentre outros. Vamos continuar.
O modo de ação desse medicamento, como eu disse, é complexo, porque ele tem efeito sobre todos os órgãos. Como assim, Pablo? Por que complexa? Por que todos os órgãos? Por quê? Se uma pessoa ela tem um processo inflamatório no pulmão, por exemplo, né, sofre de bronquite, de bronquite, né, uma inflamação na árvore brônquica, e ele tomar um corticoide, lógico, esse corticoide ele vai servir para melhorar a bronquite, contudo, esse medicamento, por ser tão forte, ele vai fazer com que haja reações em outros órgãos. Como o exemplo que eu já dei no início, é o quê? É a metabolização da glicose no fígado, né? Então, todos esses medicamentos, eles, e dentre outras questões também, vão interferir no sistema angiotensina, né, do sistema da angiotensina-aldosterona. Então, quando interfere o sistema da angiotensina-aldosterona, interfere também na questão circulatória, interfere também no processo de absorção de líquido do nosso organismo e também da liberação de líquido também para o espaço intersticial, né? Quando muitas pessoas que fazem tratamento com corticoides durante longo tempo, acaba desenvolvendo o quê? Edemas, por conta do quê? Da dificuldade de eliminação de líquidos e dessa reabsorção do líquido do organismo, né? Então, a gente vê que o potencial de ação, ainda que seja uma ação exitosa, ele tem outras ações em outros órgãos também. Então, como é que esse medicamento, os glicocorticoides ou os esteroides, os corticoides esteroidais ou os glicocorticoides, enfim, que são os nomes dados, eles vão estar atuando, eles vão entrar nas células, e como eles entram em 95, eles se conectam a 95% das proteínas celulares, né, e das proteínas plasmáticas. Então, por ele se ligar a muitas proteínas plasmáticas, então ele tem um potencial de ação sobre diversos órgãos, né, não é bem específico. Então, ao entrar nas proteínas, e quando ele for chegar à célula-alvo, ele vai entrar no núcleo celular, e vai se ligar diretamente ao DNA do nosso núcleo celular. Por isso que a ação dele é bem, bem específica, mas ao mesmo tempo ela é generalizada, porque ele vai atuar junto com o DNA do núcleo celular. Deixa eu dar uma parada para ver se alguém tem dúvida aí, que vai perguntar. Meu Deus, 65. Sim. Posso continuar? Ou tem dúvida? Vou continuar. Então, ao se conectar ao DNA, ele vai estimular o quê? A redução, ele vai fazer com que as células do nosso organismo reduzam a produção de fatores inflamatórios imunes. Então, ao mesmo tempo que ele vai reduzir os fatores inflamatórios, o que é bom para o nosso organismo, a gente tem um efeito diferente, porque ele também reduz os fatores imunes. Então, as pessoas que fazem tratamento com corticoides a longo prazo, ele vai ter um problema, que vai ter o quê? Uma depressão do sistema imune. Então, o sistema imunológico dele vai ficar mais deprimido e suscetível a um processo infeccioso. Então, ele tem esse efeito. Ao mesmo tempo que ele aumenta as células vermelhas do nosso organismo, que são boas, né, para atuar na reparação tecidual e, consequentemente, né, ao decorrer dos dias, contribuir para a redução dos fatores inflamatórios, ele faz um outro efeito, que é a redução de células brancas responsáveis pelo nosso sistema imune. Alguém perguntou alguma coisa? Não, Amanda quer entrar. Isso, Aloysio, você falou certo, imunodeficiência. Edgar disse que eu não paguei a internet, por quê? Se tá funcionando é a sua, meu filho, que não tá funcionando, a minha tá ótima, ninguém reclamou. Vamos continuar. Então, gente, como eu já disse, são hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, né, pelas suprarrenais, podem ser sintéticos ou naturais, né, ou semissintéticos, na verdade, ou naturais. Nós temos os corticoides naturais, pelo córtex adrenal,
Eles são produzidos pelo nosso organismo quando nós temos um momento de estresse ou alguma coisa que estressa o nosso organismo. Então, que vai fazer com que há um gasto maior de energia. Desse modo, a gente acaba liberando mais cortisol. Quer ver uma coisa? Quando de manhã nossas taxas de cortisol está muito baixa, né? Geralmente pela manhã. E aí no decorrer e você geralmente está mais animado. No decorrer do dia, à medida que você vai fazendo mais atividades, seu organismo vai aumentando o metabolismo e você vai tendo um gasto maior de energia, a taxa de cortisol do seu organismo, ela faz o quê? Ela aumenta. Desse modo, esses corticosteroides naturais vão acabar sendo o quê? Liberados também pelo seu organismo. Isso é natural do nosso corpo. À medida que o cortisol, a taxa de cortisol aumenta também os demais hormônios corticosteroides. Até porque o cortisol, ele é um corticosteroide natural do nosso organismo e ajuda a combater, a atuar em diversas regiões do nosso organismo, sobretudo também atuando no processo de redução do processo inflamatório. E os corticoides semissintéticos, eles são análogos dos naturais. Como assim? Eles são produzidos no laboratório, mas com a estrutura bem semelhante ao do que produzimos em nosso organismo. Então, a aplicação clínica deles é para quê? Terapia de reposição, para pessoas que têm necessidade de imunossupressão, efeito anti-inflamatório, né? Então, todas têm essas necessidades. Outra coisa, os corticoides, eles são tratamentos bases também para quimioterapia. Pessoas com um processo, né, de neoplasia maligna, os médicos, eles prescrevem corticoides, né, algumas subclasses de corticoides, para quê? Para poder atuar na redução dessa multiplicação celular, né, maligna. E a gente sabe que essa multiplicação celular em nosso organismo, as células neoplásicas, elas causam o quê? Esse processo inflamatório desenfreado em vários órgãos do nosso corpo que tem essas células malignas. Até agora ninguém botou que tem dúvida na caixa de bate-papo, vou continuar. E aqui nós temos a glândula adrenal, né, das suprarrenais. Aqui nós temos também Oi. Não entendi. Alguém perguntou, liberou o áudio aí. Quem foi? Sinara, diminui seu áudio, Flor. Aí, obrigado. Então, gente, coloca se vocês estão vendo os slides aí, por favor. Sim? Júnior tá com o áudio aberto. Fala aí, Júnior, tá vendo? Tô sim. Pronto. Então, vamos lá. E aqui nós temos esse recorte, né? Bruna colocou uma dúvida aí na caixa de perguntas aí, ó. Então, foi agora, porque eu estava aberto e não tinha visto. Não, Bruna, não é a questão da gordura localizada em si. A gordura localizada, ela é indireta, né? Ela vai atuar por quê? Porque a gordura localizada, ela é consequência do quê? Do processo de metabolização de carboidratos em nosso organismo. E a gente sabe que o corticoide, ele ajuda no metabolismo de glicose, ele atua junto com a glicose. Então, por isso que ele vai estimular o metabolismo do quê? Da glicose no nosso organismo. Então, a longo prazo, tem, né, esse acúmulo de gordura em algumas regiões. Mas esse acúmulo de gordura não é apenas a gordura, mas o efeito de quê? Do excesso de líquido que não está sendo eliminado e está indo para o espaço intersticial do nosso organismo. Entendeu, Bruna? Diga aí, expliquei sua dúvida. Bruna, eu expliquei, você não respondeu. Vamos responder, Leonardo. Porque o uso do corticoide aumenta níveis de açúcar no sangue. Foi como eu expliquei. Precisa o quê? O corticoide, ele vai atuar junto com a glicose, porque ele vai atuar a nível celular, na metabolização da célula. E a célula, para funcionar, precisa de quê? De energia, de açúcar, né?
de açúcar. E aí, quanto mais metaboliza-se a glicose no organismo, mais as células vão estar absorvendo glicose e vamos ter glicose sendo liberada também no nossa corrente sanguínea, enfim. Acho que me embolei, mas é isso. Se não entendeu, coloca aqui que eu vou estar vendo. Júnior está com o áudio ligado, ele vai me avisando aí, quem for mandando dúvida. Então, aqui tem esse recorte do córtex, né, da glândula, uma parte bem interna. Parte externa, o córtex, e a medula é mais interna. É nessa região da medula que nós temos a zona reticular, que é onde o cortisol, os demais hormônios androgênios, né, os hormônios responsáveis, né, por toda a atuação do nosso organismo, por auxiliar na metabolização da glicose, pela absorção da glicose a nível celular e da classe desses medicamentos, é nessa região aqui que esses hormônios androgênios são produzidos, né? Então, a biossíntese dos corticosteroides natural é a partir do colesterol, que é sintetizado utilizando o acetato, ou do colesterol obtido na circulação sistêmica, né? Do LDL, ou do LDL a partir dessa biossíntese iniciada a partir do córtex da medula renal, ou também do colesterol obtido na circulação sistêmica. E aqui nós temos mais ou menos um esqueminha de como funciona. Para esses hormônios, tanto o cortisol quanto os hormônios androgênios serem liberados, existe o quê? O nosso organismo precisa ter um fator estressor. O nosso organismo tem que estar com o metabolismo aumentado para estimular o quê? Os hormônios do hipotálamo e da hipófise, liberar a corticotropina, que é o fator que vai fazer com que a medula da suprarrenal atue liberando o quê? Tanto a aldosterona a nível da zona glomerulosa, que é uma zona mais externa, até a nível mais interno, na zona reticular, na liberação do cortisol e dos androgênios. Só que o cortisol, ele é como uma resposta feedback, ao mesmo tempo que, para poder os androgênios serem liberados, o cortisol, ele também manda o quê? Ele manda uma resposta feedback para o hipotálamo e para a adenohipófise, né? À medida que ele for sendo liberado, a corticotropina, ela diminui o seu potencial de ação, porque o organismo já tem a quantidade de androgênios adequadas. Então, o nosso organismo, ele funciona conversando. Diminuir o cortisol, diminuir o androgênio, o metabolismo aumentado vai estimular o hipotálamo e a adenohipófise a produzir corticotropina para liberar cortisol e androgênio. À medida que o cortisol e o androgênio vai aumentando, o cortisol, ele manda a resposta feedback para o hipotálamo e para a adenohipófise, diminuir o quê? Diminuir a produção de corticotropina, porque também a gente sabe que o nosso organismo, ele é perfeito, né? E como eu já falei para vocês, ele conversa, né? Nosso organismo, ele conversa, entre aspas, e aí ele precisa mandar essa resposta para falar, ó, diminui a produção desse hormônio, ou disso e daquilo. Caroline pediu para entrar. Vou continuar. Ninguém falou nada. E os mecanismos que regulam a biossíntese e liberação dos corticosteroides? Foi o que eu falei, né? Dos glicocorticoides. O que eu falei. Existe um fator estressor. Esse fator liberador da corticotropina, ele é estimulado pelo hipotálamo, né? Então, este é o fator estressor, um dos fatores estressor, o CRF, é uma sigla em inglês, que significa fator liberador de corticotropina, que é secretado pelo hipotálamo e age na hipófise, né? E vai estimular o quê? A ACTH, que nada mais é do que a corticotropina. Esse hormônio, ele vai fazer com que ele vai ser secretado na hipófise anterior e agir na córtex adrenal, e agindo no córtex adrenal, o que vai acontecer? Liberar tanto a questão da aldosterona a nível externo e principalmente cortisol e androgênios a nível medular. E temos os mineralocorticoides, né? São os corticoides que atuam junto com os minerais do nosso organismo, que servem para quê? Para liberar o sistema aldosterona-angiotensina. Claro que a angiotensina, para funcionar, precisa ter do complexo da aldosterona.
Vamos relembrar. As ações dos glicocorticoides é o quê? Favorecer gliconeogênese, né? A formação da glicose, então, novas formações de glicose e metabolização no nosso organismo, e estimular o catabolismo proteico e a lipólise. Então, a ação inicial é o quê? Estimular o catabolismo proteico e a lipólise. O que é esse catabolismo? É a diminuição do quê? É a redução, na verdade, da síntese tanto de proteínas quanto de quê? Quanto de lipídios. Contudo, olha o que eu estou falando. Estimula catabolismo proteico e lipólise. Ah, Pablo, mas estimula porque a gente acaba acumulando gordura em algumas regiões do nosso organismo, porque o excesso de gliconeogênese vai superar o quê? A catabolização de lipólise, ou seja, a catabolização dos lipídios, ou seja, a diminuição do quê? Da quebra de gordura. Então, pode ter esse efeito reverso a longo prazo. Isso eu sei que gera dúvida. Deixa eu ver se alguém está com dúvida aqui. Tem, Júnior? Alguém mandou pergunta aí? Mandou não. Então, ninguém está com dúvida, né? Vamos lá. E aí, como é que vai acontecer? Na glicose diminui a captação de glicose, mas aumenta a gliconeogênese, né? Que é a formação de novas moléculas de glicose a partir da metabolização do fígado, né? E favorecendo o quê? A hiperglicemia e a hiperinsulinemia. Por que hiperinsulinemia? Porque a insulina, ela é importante para quê? Para carrear as moléculas de quê? De glicose para o nosso organismo, para o fígado, para que essa glicose, sendo carreada para o fígado, seja o quê? Seja armazenada sob a forma de glicogênio. E à medida que o seu organismo necessite, esse glicogênio ele é liberado, né, para exercer a sua função. E já as proteínas, o que vai acontecer? A proteína, ela vai ser catabolizada primeiramente porque pela redução da síntese dela, né? O que aumenta a degradação. E onde é que vai acontecer isso? A nível muscular. E desse modo, tendo redução de síntese proteica a nível muscular, né? Porque não vai haver formação de fibras, a gente vai ter uma atrofia muscular. Por isso que pessoas que fazem tratamento com glicocorticoides a longo prazo podem desenvolver problemas musculares também. Então, é importante a atividade física, porque para ter esse mecanismo de compensação do nosso organismo. E uma dieta, o quê? Balanceada e equilibrada também. Eu não falo assim, eu tô com uma alergia, vou tomar durante 3 dias o corticoide. Claro, durante 3 dias, mas aí você vai passar 1 mês, 2 meses sem tomar. O problema é que pessoas que têm doenças crônicas degenerativas necessitam tomar esse medicamento a longo prazo. E aí a gente vai ter o quê? Todos esses efeitos, ao mesmo tempo positivo, né, de conter o processo inflamatório, mas negativo porque esse medicamento vai atuar sobre todo o corpo e todo o nosso organismo vai ter alguma resposta. No caso da atrofia muscular, é uma resposta negativa a longo prazo, por quê? Porque vai diminuir a síntese proteica e diminuir o quê? A produção de fibras musculares, que são importantes o quê? Para a composição do músculo. Diminuindo as fibras, a gente vai ter o quê? A atrofia. E também vai haver um aumento da degradação dessas fibras. Como eu mostrei para vocês e mostrando aqui, para ficar claro esse esqueminha, por que altera os níveis das células sanguíneas, né? Como eu já falei. Aumenta a hemoglobina, eritrócitos e plaquetas, né? Que são importantes, né? Para o processo de cicatrização, de reparação tecidual, né? Mas diminui as células brancas, como eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos, que são o quê? Importantes para o nosso sistema imune. Então, por isso que a longo prazo, estou falando a longo prazo, uma pessoa que faz uso de corticoide tem imunossupressão. Então, assim, essa redução da função dos fibroblastos e menor produção de colágeno interfere numa menor cicatrização. Então, assim, ao mesmo tempo que ele estimula hemoglobina, eritrócitos e plaquetas, né, para reparação tecidual, a longo prazo, a gente pode ter o processo de cicatrização comprometido com o uso de corticoide.
Por que a gente pode ter comprometido? Porque ele vai acabar interferindo em uma coisinha que eu mostrei para vocês. Degradação e síntese proteica. A gente sabe que a síntese proteica, ela é responsável pela produção de quê? Das fibras, né? Das fibras, tanto fibras musculares e dos fibroblastos também, que são importantes porque para o quê? Para a nossa cicatrização. Então, é sempre esse mecanismo de compensação que nosso organismo ele vai responder. Ao mesmo tempo que os corticoides, eles são importantes para algumas situações do nosso organismo, né? Ele é ruim para outros. E é por isso que os médicos, eles sempre pedem atenção no uso desses medicamentos, no uso indiscriminado. Vamos, aqui, gente, eu falei demais. Quem quer perguntar, pergunta pra gente, já que a aula é de bate-papo, né? Pra gente pra não ficar chata. Júnior, tem dúvida não, Júnior? Sinara, Leonardo, Carmiele, Larissa, Brenda, Bruna, Edgar, Juliano, tá vendo todo mundo aqui, não. Rabrine, Ivone, tá tranquilo, gente? Ninguém tá perguntando nada. Pessoal? Alô? Alô? Tá tranquilo então, né? Vamos lá. Então, gente, o que vocês precisam entender até esse momento sobre os glicocorticoides, que é sempre esse duplo efeito sobre o nosso organismo. Então, por isso que ele não deve ser usado discriminadamente. Quer ver um exemplo interessante? Na gripe, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Na gripe, o que acontece? Na gripe, o que acontece? A gente tem o processo, muitas vezes na gripe, no processo de resfriado, a gente desenvolve o quê? Aquela coriza, né? Muitas vezes é um processo alérgico do nosso organismo. Claro, é um vírus no nosso corpo. O áudio bugou, Júnior? Foi sua internet. Voltando. Então, por que na gripe? A gripe deveria ser tratada com corticoide. Por que com corticoide? Por que o corticoide não é importante para a gripe? Porque você está com vírus. E o corticoide, ao mesmo tempo que ele contém processo inflamatório, ele contém reações alérgicas por conta dos mediadores, né? Que ele vai... Os mediadores importantes de combate que atuam, né, na redução do processo alérgico. Ao mesmo tempo que ele é bom para isso, você está com vírus no seu organismo. Imagine seu organismo, seu sistema de defesa está combatendo esse vírus. Se por acaso seu sistema imunológico fica comprometido, você não consegue combater esse processo viral do seu organismo. Da mesma forma, vamos falar da COVID, né, do COVID-19, que a pessoa, ela desenvolve esse processo infeccioso no organismo, né, sobretudo no pulmão, e tem sido mostrado que crianças têm desenvolvido processos inflamatórios. Mas por que não é importante o corticoide? Ele ainda não é um medicamento eficaz no combate ao COVID, justamente porque o seu organismo, ele está com um processo viral importante, né, e você está com processo infeccioso, seu sistema imunológico está atuando. Se você toma um corticoide, ele pode até combater um processo inflamatório que está sendo desenvolvido no seu organismo, mas seu sistema imunológico, o quê? Vai ter suas células de defesa comprometidas. E aí, o que acontece? O seu organismo, ele não vai conseguir se defender adequadamente, né, combatendo esse processo viral. Alguém deixou alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Que pergunta, Leonardo? Como existem vários tipos de corticoides, quais deles é o mais prejudicial? Eu vou falar de 3 classes de corticoides, né? A partir do tempo de ação deles, de longo prazo, médio prazo e longo prazo. Então, o problema dos corticoides, todos eles têm um potencial de ação, todos são bons, não é que eles
são ruins ou prejudicial. O problema do medicamento específico aqui é a posologia, e mais do que a posologia, é do tempo de uso. Se seu organismo, aí vai fazer o quê? A relação custo-benefício. Se você tem uma doença neurodegenerativa e necessita do uso de corticoide a longo prazo, é óbvio que você vai ter mais respostas adversas no seu organismo, porque você está usando a longo prazo esse medicamento. Mas se você não tem nenhuma doença neurodegenerativa, né, tem só por algum processo agudo, que requer o uso de 3 dias, 5 dias, e você vai parar o uso por 1 mês, 2 meses, então não tem problema algum. Entendeu? Então, o problema dos corticoides, principalmente, não é a questão do que é mais fraco, do que é mais forte, mas, sobretudo, da posologia, né, que envolve a quantidade de dose administrada e, principalmente, a questão do tempo de uso. Isso, Leonardo, o tempo, principalmente. O tempo. Vamos voltar. E aqui, esse é o ritmo que chama circadiano, né? O ritmo é um ritmo cíclico, na verdade, das suprarrenais não, dos corticoides do nosso organismo. Todas as regiões e todos os órgãos que ele atua, desde indiretamente estimulado pelo eixo hipotálamo e pela hipófise, né, até as suprarrenais, a questão dos lipídios, dos receptores de dor, que vai atuar também, mínimo, mas vai atuar. Sistema cardiovascular, nós vimos sobre o sistema cardiovascular, né, a atuação, porque o cortisol é liberado, então ele tem uma atuação gigante no nosso corpo. A metabolização de glicose no fígado, o nosso sistema muscular também, né, então músculo esquelético, mais a questão das fibras das células musculares, o nosso sistema sanguíneo, de um modo geral, né, nosso sistema circulatório. Então, o cortisol, por isso que tem gente que fala, eu tô com excesso de cortisol no corpo, no nosso organismo, na corrente sanguínea. O cortisol é importante, mas em doses excessivas ele causa um malefício no nosso corpo. Por quê? Porque ele vai ter uma resposta contrária dos demais órgãos. Por exemplo, um excesso de glicose. Quem quer um excesso de glicose na corrente sanguínea? Quem quer um excesso de destruição de fibras musculares? Quem quer um excesso, uma alteração no processo circulatório, né? Então, ninguém quer. Então, assim, o cortisol, por isso que pessoas com problemas de estresse, por exemplo, pessoas estressadas, nervosas demais, hiperativas demais, que interferem na quantidade de cortisol, pode desenvolver problemas cardiovasculares, por exemplo, né? Ou diabetes também, porque o excesso de glicose pode alterar a questão não só do excesso de glicose no organismo, mas também tornar irregular a liberação de outros hormônios, porque o cortisol ele interfere na produção, na atuação dos hormônios andrógenos, de vários hormônios do nosso organismo. E aí nós temos os semissintéticos, que é os que vocês mais conhecem. Prednisona, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, betametasona, né? Esses são semissintéticos, né? Porque a gente tem em forma de comprimido, são sintetizados em laboratório. Então, como vai ser a atuação dele? Como eu falei para vocês, eles vão atuar a nível celular, do núcleo celular, especificamente onde? No DNA, porque ele vai se fixar no DNA. Então, ele vai se conectar nos receptores esteroidais intracelulares, vão penetrar para dentro da célula, uma penetração passiva, né? Não é ativa. Vão se fixar no receptor específico citoplasmático, eles vão ativar o complexo receptor esteroide, porque eles vão entrar na célula a partir dos esteroides, né? Aí, nesse momento, ele vai se translocar e se fixar ao DNA. Quando ele se fixa no DNA do núcleo, formam um RNA, né? E aí, com a formação do RNA, existe o estímulo da síntese de proteínas
intracelulares que mediam esses efeitos, né? Ou as proteínas celulares, na verdade. Lembre que quando esse estímulo de síntese de proteínas, ele é importante para os efeitos celulares, eu estou falando de todas as proteínas, que muitas vezes eles vão precisar das proteínas, o quê? Da reserva de proteína que temos em nosso músculo. Então, por isso que também tem esse efeito contrário nas células musculares do nosso organismo, né? Porque é onde tem o armazenamento de proteínas. Vou continuar, ninguém interrompeu. Então, ele pode ter absorção via oral, intramuscular, né? Através da absorção oral, ou a absorção desse medicamento pode ser pela via oral, pela via intramuscular e pela via intravenosa, né? Pela via oral, a absorção é muito boa, mas a aldosterona, né, sintetizada, que você pode tomar aldosterona, ou a desoxicorticosterona, que são medicamentos via orais, eles não vão, se eles tiverem via oral, ele não vai ter uma boa absorção. E, de um modo geral, na via intramuscular, ele tem uma absorção rápida, quando são sais solúveis, né? Os corticoides associados a fosfatos e sulfinatos, que aí vocês podem ver no princípio ativo do medicamento, dos medicamentos. E ele pode ter uma absorção lenta se os sais forem insolúveis, né, como os acetatos. E aí você vai ver como esses medicamentos ele está associado. Né, uma dexametasona. A dexametasona ela está associada a um fosfato, um succinato. Isso vai depender de como está lá na bula do remédio. E alguns desses pode vir na caixa também, quando ele vir com o princípio ativo. E intravenosa, apenas os sais solúveis, né? Então, e os glicocorticoides administrados pela via intravenosa vai ser só em caso de emergência também. Aqui eu já falei desse 95%, essa parte eu já falei. Então, tem a meia-vida plasmática e biológica, né? A meia-vida plasmática é o tempo em que 50% da concentração plasmática cai, então a gente já viu sobre a meia-vida plasmática dos glicocorticoides, então ela vai se iniciar a partir de quando ele atingir o pico máximo, né, desse medicamento no organismo e perder 50% da concentração a nível sanguíneo. E a meia-vida biológica é o tanto que é o período que esse medicamento vai estar produzindo efeito no organismo. Não entra com a relação direta com a eliminação, porque a meia-vida plasmática tem a ver com o quê? Com a quantidade desse medicamento no plasma e o processo de eliminação dele pelo sistema renal. A meia-vida biológica já tem a ver com o quê? Com o efeito que esse fármaco vai ter no organismo. Então, quando a pessoa tomou um medicamento e aí com 2 horas atingiu o pico máximo e ela já não está sentindo o problema dela, porque o corticóide fez efeito. Só que aí, daqui 2 horas, né, atingiu o pico máximo. Então, aí dura 2, 4, 8. Com 8 horas, esse medicamento ele começa a perder o efeito e a pessoa começa a sentir o sintoma. Exemplo, o processo inflamatório que tinha sumido com 2 horas de administrado o medicamento, com 8 horas, o processo inflamatório começa a aparecer. Ou seja, a vida média biológica desse medicamento começou o quê? A diminuir. Por que a vida média biológica começou a diminuir? Porque o efeito do medicamento começou o quê? A diminuir. Falei demais, vamos voltar aqui. Ó, Leonardo, não dá para ver a aula, minha internet está ruim. Tem. Edgar botou o quê? Tem um esquema ali, manda a aula gravada depois, não dá para desmarcar. Meu Deus do céu. Gente, até agora, dúvida, tá claro? Caroline botou choro, por quê? O sorriso? O choro foi de quê, Carol? Foi por causa que foi porque não tá entendendo ou porque Edgar falou que tem esquema? Mensagem de Edgar. Vamos continuar.
E aí entra aquela pergunta que Leonardo falou, né, sobre a questão, qual é o menos prejudicial? Existe a ação dele, né? Tanto o tempo de ação que esse medicamento vai atingir no nosso organismo. Por exemplo, tomei agora, ele vai surtir o efeito em pouco tempo, mas em compensação ele vai ser eliminado rápido do corpo. Então a gente tem que estar observando isso. Que são o quê? O período de ação dos corticoides, que são de ação breve, intermediária e prolongada. O de ação breve é o cortisol. Temos a hidrocortisona, por exemplo, né, que é um desses medicamentos. A de ação intermediária é a prednisolona e a metilprednisolona. E de ação prolongada, nós temos a dexametasona e a betametasona. Não sei, vou falar de duas doenças graves para vocês verem o tanto que a dexametasona é forte e a betametasona é forte. Gente, é porque vocês não viram o neonato, mas você já deve ter ouvido falar do surfactante quando o bebê ele tá para nascer. O que acontece? O médico administra o surfactante. Já ouviram falar? Sim ou não? Pode botar o áudio, gente, para falar rapidinho, depois vocês tiram. Não. Nunca ouviram falar, Jaqueline nunca ouviu falar do surfactante, os demais nunca, né? Então, o que é isso? O bebê, ele vai, o pulmão dele, quando está um pouquinho mais maduro, o bebê não, o feto, quando tem o pulmão um pouquinho mais maduro na barriga da mãe, o que acontece dentro do útero? Ele produz o surfactante. Esse surfactante, ele é o quê? Ele é responsável pela maturação pulmonar dos alvéolos, né, na verdade. E aí, quando o bebê nasce, esse surfactante, ele foi importante por quê? Porque com o processo de respiração, que ele faz a primeira respiração, os alvéolos começam a funcionar e realizar a troca gasosa, né? E aí, o que acontece? Por que isso? Porque o surfactante maturou essas células, amadureceu a célula. Então, quando o bebê ele é prematuro e a mãe precisa ter um parto cesariano, ou vai ter um parto normal, o que vai acontecer? Vai se administrar o sulfato de betametasona. Esse surfactante, ou sulfato de betametasona, ele é um corticoide administrado, e ele é tão forte, por que ele é forte? Porque ele madura... Não, sulfato ferroso não. Sulfato ferroso tem nada a ver, esquece sulfato ferroso. O ferro é um suplemento alimentar, tá? O sulfato de betametasona, ele é um corticoide. Ele é um medicamento extremamente forte, tá? E o ferro ele é importante porque para manter as células vermelhas do nosso organismo e não desenvolvermos anemia. Mas o sulfato de betametasona, o sulfato da betametasona, que é um corticoide, ela é importante para isso, né? Ela vai maturar, então ele é forte por isso. Quer ver outro medicamento? Meu Deus, a síndrome HELP, né? É uma síndrome extremamente complexa na gestante. E o que acontece? O único medicamento capaz de tratar é o quê? A dexametasona. Olha o tanto que a dexametasona é forte. Por que a dexametasona? Porque vai estimular a produção de células vermelhas e vai conter um processo hemorrágico. Por quê? A mulher com síndrome HELP tem o quê? Tem plaquetopenia. Se, por exemplo, ela está sendo tratada com dexametasona, a dexametasona é um corticoide, ela aumenta o quê? Células vermelhas do sangue. Se aumenta as células vermelhas, o que acontece? Aumenta a quantidade de plaquetas. Logo, se nós temos uma quantidade de plaquetas aumentada, nós teremos o quê? Uma diminuição da hemorragia. Então, para você ver o tanto que esses medicamentos, eles são fortes e são importantes para o tratamento de algumas doenças, principalmente de ação prolongada, né? Que nós vimos aqui, de ação prolongada, ação curta, né? E quais os efeitos farmacológicos dos glicocorticoides no nosso corpo? Nós já falamos vários, né? Tem na resposta imunológica, antialérgica, porque diminui, ela atua junto com os mediadores bioquímicos, então diminui a produção de histamina, logo vai ter um efeito bom de antialérgico. Tem um efeito sobre os elementos figurados no sangue, sejam as células vermelhas ou brancas. Tem efeitos gastrointestinais, efeitos metabólicos. Ele interfere no nosso equilíbrio hidroeletrolítico. Ele atua no nosso estado de ânimo, porque, como eu falei para vocês,
O aumento do cortisol no nosso organismo vai estimular o quê? Vai nos deixar, vai aumentar o nosso metabolismo e nos deixar mais ativos. Tem efeito sobre o sistema musculoesquelético também. Já falei sobre isso. Falei. E como eu falei muita coisa, gente, eu já adiantei, então eu vou passando. Falei. É importante falar dos efeitos gastrointestinais, por quê? Porque ele vai diminuir a produção do muco no estômago. Diminuindo a produção no muco, um incremento de ácido clorídrico e pepsina vai fazer com que nosso sistema gastrointestinal possa desenvolver o quê? Processo inflamatório. Como é que fala? É isso mesmo, um processo contrário na mucosa do nosso estômago, do nosso estômago. E aí, o que acontece? Vou explicar isso aqui. Você está tomando um corticóide para conter um processo inflamatório no seu organismo. Processo muito importante. Só que seu estômago está ok. Mas se você toma a longo prazo, você pode desenvolver o quê? Uma gastrite. Mas, Pablo, se o corticoide, ele vai atuar na diminuição do processo inflamatório, por que ele vai estimular a gastrite? Porque não é que ele vai fazer a gastrite. Ele vai o quê? Ele vai diminuir a produção de muco. Se o muco no seu estômago ele está diminuído, você não tem uma proteção à mucosa do estômago. Contra o quê? Contra o ácido clorídrico. Então, desse modo, se você não tem a mucosa, o ácido clorídrico, ele vai acabar o quê? Lesando a sua mucosa intestinal, a sua mucosa estomacal, e por isso você vai desenvolver uma gastrite. Então, a gastrite não é que ela é provocada diretamente pelo glicocorticoide, mas é indiretamente por conta de uma resposta do seu organismo. Porque diminui o muco. Se seu estômago não precisar de muco, não ia ter nada, mas seu estômago precisa de muco. Então, se ele precisa do muco e você não tem muco, o que vai acontecer? Lesões pelo ácido clorídrico do tecido mucótico, né, do seu estômago. Alguém perguntou alguma coisa? Quem perguntou? Não. Gente, a primeira aula que eu dou, que todo mundo fica calado. Eu acho que é porque não é ao vivo, porque se fosse ao vivo, todo mundo conversaria. Carmiele tá dando risada, mas sabe que eu não tô mentindo, né, Carmiele? Os efeitos cardiovasculares eu falei, pode aumentar a pressão arterial sistêmica, por quê? Porque ele vai estimular uma vasoconstricção dos vasos. Uma vasoconstricção dos vasos, uma vasoconstricção a constricção dos nossos vasos, uma vasoconstricção. O músculo esquelético. Importante. Lembra que eu falei aqui retardo do crescimento dos filhotes? Eu estou falando aqui porque é importante falar, porque quando esses medicamentos é utilizado em bichos, a gente tem que ter também uma atenção, porque geralmente a gente tem muitos filhotes. Muita pessoa cria filhote, né, e volta e meia administra medicamento à torta e à direita. Então, quando os filhotes são que mais adoecem, né, desenvolve inflamação, algumas dermatites, e aí vai botar o quê? Dá um corticóide pro cachorro, pro filhote de cachorro. Só que tem que ter cuidado, porque isso pode retardar o crescimento deles, tá? É importante falar isso. Porque da mesma forma como ser humano, o corticóide, ele vai diminuir a absorção do cálcio pelos ossos. Ele também diminui o quê? A questão das fibras musculares, como eu falei para vocês. Gente, ok? Vou continuar. Então, corticoides utilizados na terapia inflamatória, imunossupressora. Quando que ela é utilizado para terapia imunossupressora? Não confundam. Quando as pessoas elas desenvolvem doenças autoimunes. Quando o próprio sistema imunológico ele faz com que o organismo da pessoa desenvolva alguma doença. Aí ele é importante, né? Nesse processo. Não que a pessoa está com infecção, vai tomar um corticóide. Não, não é isso. Porque a infecção, ela é do quê?
processo infeccioso é quando micro-organismos externos ou da sua flora invadem as células do seu organismo e causa, né, a doença infecciosa. Aí você não usa corticoide. Mas quando o seu próprio organismo, quando as células de defesa do seu organismo, ao invés de serem células de atuar defendendo, ela vai combater alguma região do seu corpo, então você vai desenvolver uma doença autoimune. Aí, o corticoide, né, o AIES, ele é importante. Doenças dermatológicas, alérgicas, gastrointestinais, problemas hematológicos crônicos, doenças inflamatórias, os AIES, né, os anti-inflamatórios esteroidais ou os corticosteroides, eles são importantes. Tu quer ver uma coisa? Eu falei para vocês, né, pessoas que estão com problema de produção de plaquetas, né, e aí tem o excesso de hemorragia. Se a depender de uma doença bem grave, vão administrar um corticoide, sim, para estimular a produção de plaquetas, né, problemas respiratórios, orais, oftálmicos, né, mais à frente eu vou falar da uveíte, né, que é uma região média do olho, que é uma inflamação da região média do olho, né, é muito comum, mais do que a gente imagina, e o corticoide, um colírio de corticoide, um corticoide dentro, ele é importante e é utilizado no tratamento também. E volta e meia, quando as pessoas desenvolvem problemas inflamatórios a nível ocular, vocês podem ver, quando o médico passa um colírio, veja a bula ou veja o rótulo se não tem alguma quantidade de corticoide dentro, porque tem sim. Outra coisa importante a se falar. Pessoas que vai fazer transplante, ela vai utilizar o glicocorticoide para quê? Para evitar que o organismo rejeite. Por quê? Para que as células de defesa não enxerguem aquele órgão ou aquele enxerto de pele como algo estranho, né? E aí, não enxergando como algo estranho, ao ser feito o transplante, o organismo da pessoa ele possa reagir de modo adequado. Voltei aqui. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu deixei uma dúvida aí no chat aí. Isso, então, por isso algumas pessoas dizem para não tomar com o estômago vazio. Não só isso, porque, primeiro de tudo, com o estômago vazio, muitas vezes, quando você está com fome, você está com fome por quê? Porque o seu estômago está reagindo à sua fome. E aí aumenta a produção de ácido do seu organismo. Outra coisa importante também a se falar, né, da questão dos corticoides, né? Tomar associado com algum protetor gástrico. Quem ficou com o grupo de fármacos de trato gastrointestinal vão ver, né, que existem vários. Vão ver a questão do omeprazol, que é muito comum, e da ranitidina. E aí vocês vão ver que ele ajuda a produzir a mucosa, ele ajuda a estimular mais o muco. E o outro, ele vai diminuir a produção do ácido clorídrico. Então, se você toma ou a ranitidina ou o omeprazol, ele vai o quê? Vai proteger o estômago, né? Protegendo o estômago de quê? De se aumentar a acidez ou decorrente do uso do medicamento, o seu estômago não seja tão afetado. E aí, se você toma ranitidina, por exemplo, ela é protetora gástrica. E aí, o que acontece? A barreira de muco ela é aumentada. Se você toma omeprazol, por exemplo, você vai diminuir o quê? A produção do ácido, porque ele é um inibidor de bomba de prótons. Então, o ácido, o que é que está corroendo, então, a mucosa do organismo, né? O excesso de ácido clorídrico estimula a liberação de prótons, e esses prótons, né, sendo liberados por conta do ácido, ele lesa a mucosa, o excesso de ácido. Então, se você toma um protetor gástrico, ou você aumenta o muco, ou principalmente você diminui a produção do ácido ou da liberação de prótons pelo ácido. E aí, por isso que ele é geralmente um medicamento indicado, associado com o uso de antibióticos fortes, de corticosteroides e de analgésicos potentes. Respondi, Júnior. Sim, sim. Entendeu ou não? Entendi. Vamos continuar.
Além da classificação, né, que nós vimos dos corticoides, né, que eu mostrei para vocês aqui, cadê? De ação breve, intermediária e prolongada, o que que acontece? A gente pode chamar de ação curta também, né, intermediária ou média, ou de ação longa ou prolongada. O que significa isso? É o tempo que esse medicamento vai agir no seu organismo e ele vai ser eliminado, né? Então, é o tempo que ele atinge a minha vida plasmática e a minha vida biológica. Minha vida plasmática é o período que ele vai estar na corrente sanguínea e minha vida biológica é a ação dele no seu organismo. Então, o de ação curta tem uma meia-vida bem mais curta. Então, ele acaba sendo liberado mais rapidamente e a ação dele também é mais rápida. Quando você vai tomar uma cortisona e uma hidrocortisona, exemplo, você está com um processo alérgico, né? Uma alergia. E não é alergia tão forte. Você vai tomar o quê? Você vai tomar uma cortisona ou hidrocortisona. O de ação intermediária, né? É aquele que vai ter uma ação mais demorada. E não é porque é de ação intermediária que ele não tem um efeito forte no organismo. Tem um efeito forte, porque a depender da dosagem ou do medicamento, ele pode durar até 36 horas no seu organismo, né? Uma betametasona chamada de Beclozol, medicamento de betametasona, conhecido comumente como Beclozol. Ele é muito forte, mesmo sendo intermediário. Mas porque ele vai ter ação intermediária? Porque a dosagem dele é menor, né? Porque note que a betametasona, ela também vai ser o quê? De ação longa, como o Celestone, porque ele pode durar até 72 horas no organismo, porque a quantidade de miligramas vai ser maior também. Outro medicamento, né? A dexametasona. A dexametasona, ela, a depender da quantidade, ela pode entrar aqui no intermediário, mas geralmente ela é muito forte porque ela tem uma ação muito longa no corpo. E por ela ter uma ação longa no organismo, não, você vai ter a resposta desejada, mas vai ter as respostas indesejadas também, né? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Tanto na administração e na orientação desses medicamentos. Porque são medicamentos que vendem-se prescrição médica na farmácia. E aí, o que acontece? A gente tem que estar orientando nossos familiares, as pessoas mais velhas, as pessoas idosas, de como estar administrando e sendo tomado esses medicamentos. Em a maioria dos medicamentos, você nunca vai partir do mais forte para o mais fraco. É sempre do mais fraco para o mais forte, né? E aqui os esteroidais, os anti-inflamatórios esteroidais, não é diferente. Então, estejam atentos a essas dicas também. Já ouviram falar de Decadron? Dexametasona. Decadron é o nome da dexametasona, é o nome comercial. Dexametasona é o princípio ativo, tá? Eu trouxe aqui os medicamentos que são vendidos comumente. E aqui nós temos a composição de cada um desses medicamentos. Eles são bem parecidos, ó. Tem a hidroxila, o carbono ligado a 2 hidrogênios. Notem que isso é semelhante neles. E o que vai ser diferente vai ser sempre aqui, ó, a quantidade de cadeia de carbono que eles vão fazer, né? Ou o formato das cadeias também. Mas isso daqui não precisa vocês saberem, não. É só o nome do medicamento e a ação deles. Esse gráfico aqui é tão interessante porque ele mostra o quê? O maior efeito anti-inflamatório ou poupador de sódio. Aí vocês vão me perguntar, Pablo, por que pode aumentar a pressão arterial? Por que ele tem um efeito vasoconstrictor? Porque ele poupa sódio. Você não vai estar eliminando sódio, você vai estar poupando o sódio do seu organismo. A gente sabe que o sódio, ele faz o quê? Retém líquido. Além de atuar onde? De atuar na musculatura lisa dos vasos. Então, se temos mais sódio, nós temos mais vasoconstricção e temos mais o quê? A absorção de líquido, menos eliminação. Então, aí você tem o quê? O que chamamos de uma hipertensão arterial. Ok, gente? Então, a hidrocortisona e a cortisona, por exemplo, eles têm efeito
efeito anti-inflamatório mínimo, mas poupa pouco sódio. Então, se você tem um problema de inflamação que não é tão grande, de um problema de alergia que não é tão importante, tome eles que vocês não vão ter nada no seu organismo. Daí já vem prednisona, prednisolona, metilprednisolona. O que acontece com esses medicamentos? Eles já têm uma ação anti-inflamatória maior, mas notem que a prednisolona, ela já tem o quê? Um efeito poupador de sódio pequeno. A triancinolona, ela já não poupa sódio. Note que os de ação curta, eles poupam mais sódios, né? Porque a ação é curta, então eles precisam o quê? Intensificar a absorção do medicamento. Contudo, olhem que o efeito anti-inflamatório é bem menor se você comparar com de ação intermediária e, sobretudo, com a betametasona. Gente, uma dica maravilhosa para vocês. Dores potentes, problemas articulares crônicos, né? Não é a betametasona. Mulheres ou pessoas que geralmente têm artrite reumatoide, lúpus, doenças autoimunes, né? Que tem, quer ver outra coisa? Que é fibromialgia, por exemplo. A pessoa vai tomar, no mínimo, a dexametasona. No mínimo, né? E geralmente é a betametasona. Falei para vocês, né, o efeito sobre o ânimo. Lembra que eu falei para vocês que pode ir do estado de euforia à depressão, vai depender muito de como vai ser a atuação desse medicamento junto com o seu cortisol. É bom falar que os corticoides, eles são controversos na veterinária, pelo que eu já falei para vocês. E por que eu estou falando de veterinária aqui? Porque eu acho importante, porque volta e meia a gente tem cachorro, a maioria tem cachorro e gato em casa, que é administrar algum medicamento, algum corticosteroide, e isso pode interferir no bichinho, na saúde do bichinho, a gente achar que é bom e não é bom de jeito nenhum. Vamos prestar atenção. O uso clínico do corticosteroides vai depender do momento, da patologia, do objetivo do tratamento, respeitando o quê? A dose individualizada, observação frequente do paciente, o efeito anti-inflamatório, se é paliativo, porque muitas vezes a pessoa ela está com a doença autoimune, está desenganada, está em cuidado paliativo, então não compensa você fazer dar um corticoide, por exemplo, né? Você vai dar o quê? Um remédio para alívio da dor, como um opioide, porque já está desenganado, né? Esse efeito anti-inflamatório, quando você quer administrar esse medicamento para um efeito anti-inflamatório, é interessante avaliar a condição do paciente, do indivíduo, né? Se ele não está desenganado, tem um potencial de sobrevida muito grande, pessoas com câncer, por exemplo, com neoplasia maligna, lógico que o efeito do corticoide, que o médico vai indicar como quimioterapia, ele vai ser muito bom, mas se é uma pessoa que está em cuidado paliativo, não vai ser indicado de jeito nenhum. Lembra que eu falei para vocês, doenças infecciosas, ele não é interessante utilizar de jeito nenhum, a não ser se for uma reação alérgica. Fora isso, pessoas com infecção não podem tomar corticoide, porque vai deprimir mais ainda o sistema imunológico e não vai combater o micro-organismo. Osteoartrites, uso tópico, ter cuidado que ao mesmo tempo, ele pode ser bom, né, para ajudar na reparação tecidual, ele pode retardar a cicatrização, a depender da dosagem, da quantidade e do período que estiver sendo utilizado. Aqui eu já falei para vocês, já mostrei para vocês. Problemas respiratórios, né, rinites, asmas, bronquite, DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Pode estar sendo administrado, o médico ele pode prescrever uma fluticasona, uma beclometasona, né? São outros corticoides indicados. Doença inflamatória intestinal, em caso de diarreia não responsiva, né? O que pode estar fazendo? Tem os medicamentos via enema, que é via retal, como a budesonida, né? Ele é um corticoide sob a forma de enema, que vai ser administrado de forma retal, porque aí vai ser o quê? Ele não vai ser tão absorvido no organismo e vai conseguir combater
o processo inflamatório do intestino. Importante, né? Doenças inflamatórias intestinais, a gente tem que ter cuidado, porque a gente sabe que a depender da administração desses medicamentos, o que pode acontecer? Pode interferir na mucosa gástrica. Pessoas com problemas, né, com dermatites, com casos de eczemas graves, ou são tumorações, né, tópicas, por exemplo, também, ou lesões em forma de cápsulas na pele, também é administrado a terapia corticosteroidal. As uveites, como eu falei para vocês também, né, que é inflamação na região média do olho. Só que a gente tem que estar atento a uma coisa. A prednisolona, ela só pode ser administrada para uveites se não tiver nenhuma úlcera na córnea ocular. Se tiver, é interessante a avaliação do oftalmologista para saber que tipo de corticóide vai estar administrando. Pessoas com traumas medulares, que são traumas importantes, mas cuja pessoa ela não está desenganada, né, com uma paraplegia, tetraplegia, enfim. A metilprednisolona ela é geralmente utilizada. Encefalites crônicas, pessoas que têm encefalites crônicas, prednisolona e dexametasona também, ela é bem importante. Não confundam encefalites com cefaleia, viu? Que encefalite é o quê? É um processo inflamatório do encéfalo decorrente de várias questões. Não necessariamente é a cefaleia. A cefaleia é apenas uma dor de cabeça, tá? Não confundam isso. A quimioterapia, nós temos não só a dexametasona, mas temos a betametasona, que eu não coloquei aqui, e a metilprednisolona. A metilprednisolona em altas dosagens, ela é utilizada para quimioterapia. E para as artrites reumatoides, são doenças crônicas degenerativas musculoesquelética, né? Também, não só a dexaprednisolona, mas a betametasona. Não sei se vocês viram, a dexametasona, ela é utilizada para quase tudo. Repararam? Edilson falou sim, o pessoal falou sim. Por quê? Porque ela é dos corticoides que mais se ligam às proteínas plasmáticas. De todos os corticoides, ela tem uma maior ligação. Só que ela tem um efeito tóxico a longo prazo muito grande. Então, cuidado. Mas, ao mesmo tempo, assim, depende da quantidade. Não sei se vocês já viram, já dei a receita na sala de vocês para dor de garganta, ou não. Edilson já viu, já falou assim. Lembra, Edilson? Sim, Carmiele, sim. Mas lembra que eu falei? Quando ela está inflamada e não infeccionada. Ela tira com a mão a inflamação. Por quê? Por conta de todo esse processo de mecanismo de ação do corticóide que eu estou falando, sobretudo a dexametasona. Então, você sentiu que a garganta está inflamada, toma um corticóide associado com um anti-inflamatório comum, vocês vão ver a ação imediata. E não passem de 3 dias. E verifiquem se vocês também não estão desenvolvendo o processo infeccioso, né? Então, se for no primeiro dia que você sentiu a garganta arranhar e falar, minha garganta vai inflamar, aí é o momento de tomar. O problema é que você esperar infeccionar e for tomar, aí já não vai servir nada. Ok, gente? É um segredinho que vale para quase tudo. Quer ver o segredinho? É Dex associada com cetoprofeno, ou profenide, que vocês conheçam. Para a maioria das inflamações, das dores articulares, dores ósseas, dores musculares, se for tomar esses medicamentos associados intramuscular ou comprimido, é muito bom, porque aquilo que nos incomoda vai tirar com a mão, né? Eu, particularmente, eu gosto, e é a receitinha para quase tudo que gera dor e inflamação ao mesmo tempo, e a gente não quer sofrer tanto. Gente, já estou terminando, tenham paciência. Falei. E a betametasona. Uma coisa. A betametasona,
Que foi que Juliano esqueceu? Deixa mais o que, Pablo? Liga teu áudio aí, Juliano, e pergunta. Não, Pablo, que você mencionou aí é a dexametasona Olha, com o que mesmo? não tô ninguém a se automedicar aqui, viu? Não, é só uma sugestão, menino. Isso, é uma sugestão no meu organismo. Que é no iníciozinho da dor, que você vê que ela pode ser muito forte, o que você vai fazer? Tomando um Dex com comprimido. É muito bom, comprimido, entendeu? Carmiele diz que o áudio está horrível. Desliga teu áudio aí, Juliano. Eu acho que tem interferindo. Carmiela, entendeu agora? Pronto, é porque Juliano tinha ligado o áudio, gente, dele. E aí, como o volume de áudio dele, o áudio de fala, né, o alto-falante, e de ouvir, acabou dando essa interferência. Mas voltando, né, são sugestões e orientações, né, porque a gente não prescreve, a gente vai o quê? Verificar a prescrição médica, mas é importante saber desses detalhes, né? E eu não quero que ninguém se automedique, não, mas tem ideia e tenha noção de tudo que pode acontecer e utilizar os medicamentos de modo consciente e não indiscriminadamente, sobretudo corticoides, tá? Eu reitero isso, tanto de corticoide quanto de antibiótico. Eu gosto de estar falando para poder a gente não ter ruído de comunicação e não sair falando que eu estou mandando se automedicar, longe de mim. Pessoas que desenvolvem choque endotóxico. O que é o choque endotóxico, né, gente? O processo de choque é o quê? É quando a gente tem um problema de distribuição de sangue ou seja, do sangue na nossa circulação chegar aos órgãos-alvos, e aí pode ser por várias questões, né? No caso do choque endotóxico, é porque alguma célula do nosso organismo, ela está sendo tóxica, liberando toxinas, as proteínas, elas estão sendo tóxicas, está causando uma vasodilatação sistêmica. Essa vasodilatação sistêmica faz com que o sangue ele não chegue aos órgãos-alvos, e aí, por que a pessoa choca? Porque justamente entre falência múltipla de órgãos, porque não tem suporte sanguíneo necessário. Então, como fazemos para tratar o choque endotóxico, né? Decorrente de uma reação alérgica, decorrente de um processo inflamatório crônico. O que acontece? Ou um choque decorrente de um choque séptico, né? Por conta de micro-organismos. O que pode estar fazendo? Muitas vezes, agora isso aqui é só na terapia intensiva, em UTI, quando não tem mais jeito, a dexametasona também, ela é utilizada, tá? Apenas em UTI, quando a pessoa, ela tá em choque, e a noradrenalina, que nós vimos, né, que atua no sistema nervoso autônomo, de modo vascular em todo o nosso sistema cardiovascular, né, a noradrenalina, sobretudo para vasoconstricção dos nossos tecidos. Então, se a noradrenalina não faz efeito, aí na UTI eles vão tentar a dexametasona em último caso, mas é questionável por conta disso. Então, eu estou trazendo isso porque é importante vocês saberem, caso quem for atuar em UTI alguma vez, ou fazer um estágio, enfim, ver uma pessoa com algum choque séptico, choque endotóxico, né, principalmente choque endotóxico, ou um outro choque, sendo administrada dexametasona, vocês reflitam, a pessoa está precisando, verificar, a noradrenalina não está surtindo efeito ou não está, a pessoa está quase morrendo, aí eles partem para a dexametasona. Então, eles, em UTI, a pessoa com choque endotóxico, né, choque séptico nem tanto, mas choque endotóxico, né, as reações de hipersensibilidade do nosso organismo que causa esse choque, só vai ser utilizado um corticóide como dexametasona em último caso. A pessoa com hipoadrenocorticismo, né, que é a síndrome de Addison, o que é isso? É quando a insuficiência adrenal primária
é uma insuficiência adrenal primária, né? Quando o córtex adrenal ele tem insuficiência na produção de cortisol e de aldosterona, e aí ele acaba tendo o quê? Uma endocrinopatia bem forte, bem importante mesmo. Por quê? A gente sabe que o cortisol e a aldosterona são duas hormonas importantes, né? Para o funcionamento de vários órgãos do nosso organismo. Se a pessoa ela tem um hipoadrenocorticismo, ou seja, tem uma insuficiência na produção desses hormônios e essa doença, ela geralmente, ela é... A pessoa ela pode desenvolver, mas quando ela aconteceu, tem pessoas que nascem com ela, o que acontece? A pessoa ela vai fazer o teste e aí pode estar sendo utilizado um corticóide para o tratamento de pessoas com a hipoadrenocorticismo, que é a síndrome de Addison, né? E o que a pessoa vai sentir com essa síndrome? Hiperpigmentação da pele, das mucosas, fraqueza, perda de peso, hipotensão, dor abdominal. E aí vai se avaliar se necessita ou não, porque vai avaliar a questão do cortisol, né? Cortisol baixo demais por conta a pessoa que tem síndrome de Addison vai ter o cortisol baixo, e aí a gente vai ter a corticosterona, né, que estimula cortisol, a pessoa ela pode tomar a corticosterona para estimular mais a produção de cortisol e de aldosterona. Ou a gente pode ter mesmo um outro tipo de corticóide para estar sendo tomado. E tem o contrário, que é a síndrome de Cushing, né? Que é quando a pessoa ela tem um hiperadrenocorticismo, ou seja, ela tem uma taxa de cortisol acima da ideal. E aí ela vai estar fazendo uma coleta de sangue para estar dosando o cortisol, né? Ela vai fazer o tratamento com dexametasona, com a baixa dose, e vai estar sempre fazendo a coleta para poder fazer o tratamento dessa síndrome, né? Porque a gente sabe que o cortisol em excesso acaba fazendo com que nós tenhamos outras complicações em nosso organismo muito mais complexas, né, do que com cortisol em média dosagem. A gente vai ter um desequilíbrio endócrino muito grande, uma hiperglicemia, porque vai haver um excesso de metabolização de glicose, a gente pode ter o excesso de metabolização proteica, e aí a gente tem um problema de atrofia muscular muito grande também. Então, pessoas com síndrome de Cushing, ela pode desenvolver isso, né? Esses excessos. E aí a gente tem que estar atento, e a dexametasona, ela é indicada para. Falei. E aí os sintomas podem ser o quê? Hipertensão arterial, obesidade, estrias avermelhadas, atrofia muscular, estrias roxas na região do abdômen, nos membros, fraqueza muscular. Por que a fraqueza muscular? Por conta da atrofia muscular. A gente tem degradação das fibras, né? E por que tem degradação de fibras? Porque a proteína, a gente está tendo uma hipermetabolização de proteína. Por quê? Por conta desse excesso de cortisol sanguíneo. A hipertensão arterial sistêmica, a gente viu que o excesso de cortisol, ele ajuda a reter sódio. A gente sabe que o sódio, ele acaba fazendo com que haja a hipertensão arterial sistêmica. E a obesidade, por quê? Porque existe o acúmulo de gordura, né? Que a priori degrada a gordura, mas a longo prazo a gente sabe que existe o acúmulo na região do pescoço e na barriga e no quadril de algumas pessoas de gordura a longo prazo, caso do uso de corticoide, ou pessoas que têm esse problema de hiperadrenocorticismo, que nada mais é do excesso de liberação de cortisol, né, na corrente sanguínea. A gente tá terminando, viu, gente? Um minutinho. E os efeitos colaterais dos corticoides, quais são? Nós já falamos, né? Há problemas ósseos, né? Como osteoporose, a gente tem uma dificuldade de absorção de cálcio, redistribuição das gorduras, a gente fala de nuca de búfalo e cara de lua cheia, por quê? Porque a região da cervical, como Bruna mesmo perguntou, né, a gente tem um aumento, acúmulo da gordura, mas isso é bem a longo prazo, excesso de gordura facial, e principalmente de quê? De retenção de líquido, tá? Pode ter debilidade muscular, hiperglicemia, glicosúria, claro, a glicosúria é por conta da hiperglicemia. A pessoa, ela vai
aumentar a frequência de urina e com o quê? Com presença de glicose, né? Sendo eliminada na urina. Lembrando que a glicosúria e a hiperglicemia a longo prazo pode ter efeitos tóxicos renais também por conta da glicose em excesso, que ela acaba sendo tóxica a nível dos glomérulos, né? Dos glomérulos nos rins. Efeito hidroeletrolítico, nós já falamos, pessoa que tem insuficiência cardíaca congestiva pode ser agravada, a pessoa, como efeito colateral, ficar suscetível às infecções, transtornos oculares, como o aumento da pressão interna do olho, as cataratas, risco de úlcera gástrica, e eu já expliquei por que tudo isso acontece para vocês. Pode ter uma inibição hipofisária, né? Ou seja, inibir a hipófise de estar estimulando a corticotropina. Interação medicamentosa. Quando a gente deve estar evitando estar administrando corticoide, né? Com qual associação de qual medicamento? Por exemplo, os barbitúricos, que atuam no sistema nervoso central, como o idantal, os antihistamínicos, a rifampicina. A rifampicina ela é um antibiótico. Por que a gente não pode estar? Porque pode acelerar o metabolismo dos esteroides e a gente tem uma reação no nosso organismo. Interessante não usar concomitante com diuréticos, porque pode fazer uma hipocalemia. A gente também não pode usar concomitante com os anticolinérgicos, né? Os anticolinérgicos a gente sabe que são o que atuam no sistema nervoso autônomo, ou com antidepressivos, porque pode aumentar a pressão intraocular. E insulina ou hipoglicemiantes orais. Nós já sabemos que não é indicado. Por quê? Porque o corticóide ele pode promover uma necessidade maior de dose, porque você está ingerindo insulina. Para o quê? Para equilibrar o seu organismo com a quantidade de glicose. Se você aumenta o corticoide, você vai aumentar o quê? A quantidade de glicose em seu organismo. E essa insulina que está sendo administrada não vai dar conta, né, de carrear para o fígado. Então, a gente tem que estar atento, porque pode estar fazendo interação medicamentosa também. Já falei? Já falei. E é isso, pessoal. Entenderam? Já estão cansados, estressados? Foi 2 horinhas só. Edilson tá calado, os demais estão calados, gente. Ninguém vai falar nada, não, pelo amor de Deus. Me sinto falando sozinho. Bora lá, calma. Pablo, explica sobre o trabalho aí pra gente, Pablo. Calma, vou explicar. Carmiele, em processo alérgico medicamentoso, também é utilizada a dexametasona. O processo, exatamente, a dexametasona, não a dexametasona, é indicado um corticoide. Depende de como está sendo esse processo, de como está se desenvolvendo esse processo alérgico. Que, na verdade, o processo alérgico pode levar a um choque endotóxico. Então, não só a dexametasona, mas você vai iniciar pelo mais simples, com hidrocortisona, cortisona, né, uma prednisona, e aí você pode estar evoluindo para uma dexa. Vejam que a dexa, ela trata várias coisas, só que ela é extremamente forte, ela tem um potencial de reação indesejada no organismo muito grande também. Sinara perguntou, se pode ser usado em último caso, o que, Sinara? Não, eu já entendi, é porque a dosagem é alta. Isso mesmo. Então, por exemplo, a dexametasona, só para vocês terem ideia do quanto ela é forte, ela vem de 4 miligramas. Só aí vocês tiram do quanto ela é forte, né? E existe com miligramas muito maiores, com dosagens com a quantidade de miligramas muito maiores, né? Então, daí você já tira o quanto esse medicamento é forte. Mas ele é muito bom, né, gente? Então, você vai avaliar a situação. Se você não for usar a longo prazo, for a curto prazo, de modo agudo, em 3 dias, vale muito a pena, né? Se o benefício for muito bom. Se você tiver com reação alérgica, é muito importante, claro que você vai partir com a dexametasona, né? Quem é que quer ficar com reação alérgica no corpo?
ou sentindo uma dor de garganta muito grande, ou uma dor ou uma dor articular grande. Ninguém quer. Vai mandando as perguntas que eu vou respondendo. Vou falar quem perguntou do trabalho, Ivone ou Edilson? Ivone. Ivone. Carmiele me passou os grupos. Então, são 4 grupos. Vai funcionar da mesma forma. Vai ser aqui pelo Google Meet, no dia. E aí o grupo vai apresentar. Vocês vão fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Só que aí, o que eu quero? Que pelo menos 2 ou 3 apresentem o seminário para todos os colegas. Por quê? Porque essas classes de medicamentos geralmente são menos complicadas e são muito comuns, então é mais fácil de ser trabalhada em forma de slide. Vocês vão trazer o quê? Sobre o mecanismo de ação, as subclasses, né? Porque cada um das 4 classes de medicamentos que eu passei para vocês, antihipertensivos, fármacos do sistema renal, que são diuréticos, farmacologia do trato gastrointestinal, insulina e hipoglicemia orais, eles têm subclasses, né? Vocês vão falar do mecanismo de ação, trazer as subclasses dessas classes de medicamentos e os principais medicamentos comuns do dia a dia. E trazer o quê? Para que é indicado esses medicamentos mesmo, né? As subclasses, quando é utilizado e quando não é. Falar com que faz interação medicamentosa e os efeitos adversos. Ok, Ivone. E Pablo, Oi. no caso, serão 3 pessoas que vai apresentar, não é? Fica a critério de vocês. 1, 2, eu quero 2 ou 3. Não todo mundo. Mas é sorteio ou o grupo mesmo escolhe, Pablo? Vocês querem que eu seja ruim com vocês sorteio? É claro que não. O grupo escolhe. Ah, sim, tá bom. Pablito é bom demais, né? Você tá doido. Isso vocês estão falando na minha cara agora, porque por trás deve falar muito mal. Carmiele está escrevendo o quê? Isso, Carmiele, isso mesmo. Mais alguma dúvida, gente? Não, né? Um beijo para vocês, muito obrigado. A aula de antibiótico eu vou deixar gravada. Eu vou fazer gravada. Gilmário perguntou aqui se precisa aparecer ou só o áudio. O que precisa aparecer são os slides e seu áudio. Se você botar a sua cara, todo mundo vai te ver, e é bom que a gente mata a saudade, ou todo mundo mata a saudade de estar vendo os colegas, né? Ninguém tá com saudade, né? Gente, é isso. Qualquer dúvida, manda para o Carmiele. Tem os fóruns de discussão no Moodle. Pode deixar a dúvida lá, porque eu respondo, e vocês não deixam nada, tá? Lá é para isso. A próxima aula, eu vou deixar uma atividade de fixação de corticoides, tá? E aí, na segunda-feira, a próxima aula de antibióticos já vou mandar gravada também, vou subir no YouTube. E aí, a prova da gente, a prova não, que eu não gosto de prova, porque é avaliação. Vou mandar a Carmiele o slide. A avaliação da gente vai cair opioides, corticoides e antibióticos. O que vai acontecer? A nota do seminário ela é de 2 formas. Eu vou avaliar o seminário e tem uma lista de exercício com 35 questões envolvendo as classes de medicamentos que vocês vão apresentar nos seminários. Justamente porque eu faço a lista de exercício, para não cobrá-los na prova. Ok? Deus que me Por defenda. que, Bruna? Deixa eu ver aqui. De 35 o quê? Minutos? As questões que ela tá perguntando. Mas é tudo fácil. Vocês vão ter muito tempo para fazer. Eu vou no cardiologista porque eu tô ótimo, meu coração está muito bom. E aí vocês vão fazer em grupo. A lista de exercício é para cada grupo. Então,
Cada grupo ele vai apresentar o seminário e responder a lista de exercícios, entendeu? Não é individual, não. E aí cada grupo só vai me enviar uma lista. Pronto, Bruna, melhorou, né? É tranquilo mesmo. Viu, pessoal? Aí eu vou deixar lá de antibiótico. E aí, semana que vem, vou deixar atividade de corticoide na segunda. Já vou deixar hoje os slides também, e esse vídeo salvo. E vai ter a aula de antibiótico. Depois a gente vai conversar sobre a lista de exercício e sobre os seminários. Eu acho que os seminários em 2 dias é melhor, sabe? Porque É sim. tá cansativo. Aí, cada dia, 2 apresentações é melhor. Eu só vou sortear a apresentação. Qual vai ser a classe no dia? Se vai ser, enfim, né? Vão ser 2 por dia e no dia eu sorteio. Larissa perguntou a ordem da apresentação. Vai ser sorteio. Todo mundo nos dias indicados já tem que estar preparado com seus slides que eu vou apresentar qual grupo, que eu vou sortear qual grupo vai apresentar. Juliano tá sério, quem vê pensa que é pastor, tá com cara de pastor. Ó a cara. Gente, vamos lá, né? Até a próxima. Vamos nos falando. Beijo, viu? Boa noite. Se isolem, se cuidem, gente, pra gente sair logo dessa. Porque o Brasil não saiu disso ainda porque o povo não fez isolamento. Beijo. Mohamed, vem cá, me ajuda como é que interrompe aqui. Rápido. Interrompe.